Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Outro dia um colega que trabalha com artesanato me perguntou por que o circuito que ele construiu com o potenciômetro para controlar o brilho de um LED queimou. Ele botou fogo no parquinho. Claro que para você que trabalha com eletrônica esse circuito não tem mistério, mas tem sim um detalhe muito importante. Como calcular a potência no potenciômetro se ele está variando o seu valor? É sobre isso que eu vou falar nesse tutorial. Vamos lá? O circuito montado pelo colega é esse da figura, e fica claro que não ia funcionar, ou ia funcionar por algum tempo. Isso porque para aumentar o brilho do LED, o potenciômetro tem que ser girado no sentido de diminuir o seu valor. Menor resistência, maior corrente e o LED brilha mais. Mas o limite do giro nesse sentido é um valor de muito baixa resistência, até chegar a um curto-circuito mesmo. E no curto-circuito, todo mundo sabe que a corrente dispara e leva tudo junto. O LED, depois o potenciômetro e por aí vai. A solução é simples, é só colocar uma resistência em série com o potenciômetro para limitar a máxima corrente. O potenciômetro ligado dessa forma funciona como uma resistência variável. São usados somente dois terminais, o cursor e outro. Para evitar ruídos elétricos, mau contato, normalmente o terminal do cursor é ligado no outro terminal livre. Eletricamente não faz diferença. O valor da resistência séria é facilmente calculada, basta saber a máxima corrente no LED, um valor típico de 20 mA. Então, para o circuito do exemplo, alimentado com uma fonte de 9 V, desconta a queda no LED, sobra 7 V para a resistência. 7 V dividido por 20 mA, isso dá 350 Ω. 330 Ω comercial já está muito bom. A potência também não tem segredo. Eu sei a tensão, sei a corrente, então multiplica um pelo outro e pronto. 7 vezes 0,02 A, isso dá 0,14 watts, 140 mW. Então dá para usar aqueles resistorzinhos de 1/4 de watt tranquilamente. Com o valor do potenciômetro, poderíamos calcular estimando a menor corrente, talvez 1 mA, mas se usarmos um valor de 10 vezes a resistência R2, então a corrente mínima será aproximadamente 1/10 da corrente máxima. A lei de Ohm é linear, proporcional. Então o potenciômetro de 3.300 Ohm, 3K3, já estaria muito bom. Mas qual a potência do potenciômetro? Você nunca tinha pensado na potência do potenciômetro antes? Pois o potenciômetro tem potência sim, como qualquer resistência. Como calcular o seu valor, se ele está mudando? Quando vai ocorrer um maior consumo de energia? E uma aplicação tão simples, com tantas questões intrigantes. São nessas situações simples que a gente aprende muito e depois usa esse aprendizado em situações mais complexas. Então vamos resolver essa questão da potência no potenciômetro. Você nunca tinha se perguntado por que o potenciômetro se chama potenciômetro e não resistômetro? Afinal, ele está variando a resistência quando a gente move o cursor. Ou será que está variando a potência? A questão de estar variando o valor da resistência parece complicar o cálculo da potência. Veja o gráfico mostrando a relação tensão-corrente com a variação linear do valor do potenciômetro de 10K, funcionando como resistência variável. Note que quando a tensão é zero sobre o potenciômetro, o cursor está todo para o lado do terminal ligado. A tensão entre os terminais é 0 V, mas a corrente é a máxima. Claro, essa condição equivale a um curto-circuito. Se girar o potenciômetro para o outro lado e inverte tudo. Nesse outro extremo, a corrente é mínima, mas agora é a tensão que é máxima. Mas não queima nada. Claro, isso equivale a um circuito aberto. Zero corrente, circuito aberto. E agora o surpreendente, a potência dissipada pelo potenciômetro nesses dois pontos é a mínima, próxima de zero. Claro, a potência é tensão vezes a corrente, e nesses pontos extremos a tensão é praticamente zero, ou a corrente é praticamente zero, zerando tudo. Se levantarmos um gráfico da potência, veja como fica. A potência começa a aumentar de forma não linear, alcança o valor máximo e depois volta a cair. Então existe um pico de dissipação de potência no potenciômetro e que não está nas extremidades, mas está em alguma região central. Será que dá para prever esse pico de potência? Sim, é possível. Nesse caso é só usar a teoria da máxima transferência de potência, aquela teoria que você usa no seu amplificador para especificar a impedância do alto-falante. A impedância da carga tem que ser a mesma impedância interna do aparelho que está gerando a energia. Então todo amplificador especifica sua impedância interna, e o seu alto-falante deverá casar com essa impedância para que ele consiga transferir a máxima potência gerada pelo amplificador.
Aqui nesse circuitinho simples, vou usar a mesma teoria. Circuitinho simples, mas cheio de sutilezas. Então, a máxima dissipação de potência vai acontecer quando o valor do potenciômetro for igual à resistência interna do circuito. Mas que circuito? Mas você terá que trabalhar o circuito restante usando Thevenin. Dessa forma, o circuito deverá ser simplificado a um circuito com uma fonte e uma resistência. No equivalente de Thevenin, essa resistência é chamada de resistência de Thevenin. No amplificador, a resistência de Thevenin é a impedância interna do amplificador, e a fonte é chamada de fonte de Thevenin. Nesse circuito, a carga é o potenciômetro R1. Para achar a tensão de Thevenin, é só medir a tensão nos terminais do equivalente aberto, isso é, sem o potenciômetro, sem a carga. Nesse caso é simples, a soma da tensão da fonte de 9 volts menos a queda de 2 volts no LED, isso dá 7 volts. Vou atualizar o circuito colocando o valor da tensão de Thevenin. A resistência de Thevenin é calculada determinando a resistência equivalente, olhando pelos terminais abertos do circuito equivalente e com as fontes de tensões colocadas em curto. Nesse caso, vou considerar o LED como uma fonte de tensão. Não podia ser mais simples. A resistência de Thevenin é igual à resistência de 330 ohm. E esse é o equivalente de Thevenin do nosso circuito, com uma fonte de 7 volts e uma resistência série de 330 ohm. Sempre que analisarmos um circuito com relação à potência, teremos que reduzir o circuito ligado à carga a um equivalente de Thevenin. Pronto, esse é o nosso circuito do potenciômetro em série com o equivalente de Thevenin do restante do circuito. Agora vai ser possível calcular a potência no potenciômetro. Agora é possível prever o valor do potenciômetro para a máxima potência. É só seguir a máxima transferência de potência. Na máxima transferência de potência, o potenciômetro terá o valor igual a 330 ohm, o mesmo valor da resistência interna. Agora é possível determinar a máxima potência no potenciômetro nesse circuito. A tensão sobre o potenciômetro será metade da tensão da fonte de Thevenin, isso é 13,5 volts. A corrente nesse circuito é simplesmente a tensão da fonte dividido pela soma das duas resistências de 330 ohm, total 660 ohm. Então fica 7 volts dividido por 660 ohm, isso dá aproximadamente 0,01 ampere, ou popular 10 mA. Veja que a máxima dissipação de potência no potenciômetro não vai ocorrer na máxima corrente do LED. Agora vamos ao cálculo da potência no potenciômetro. A potência é a tensão vezes a corrente. Substituindo os valores, 13,5 vezes 0,01 ampere, isso dá 0,037 watt, 37 mW. Será que vai queimar o potenciômetro? Isso vai depender da potência do potenciômetro. Isso mesmo, potenciômetro tem potência. Isso que o meu colega artesão não sabia. E essa potência é bem baixa. Na dúvida, eu costumo chutar a potência de 1/4 de watt. Mas veja a especificação de um deles. A potência é descrita como 0,2 watt, 200 mW, menor ainda. Então, o potenciômetro não vai queimar na aplicação da figura. Você viu nesse tutorial que mesmo uma aplicação simples como acender um LED requer um bom conhecimento de eletrônica. Mesmo para ligar um LED é bom chamar um especialista, um técnico eletrônico. Se for seguidor do canal do Professor Bairros, melhor ainda. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!